Eu nunca imaginei que um dia minha vida viraria de cabeça para baixo por causa de uma brincadeira idiota. Estava tudo tão calmo naquela manhã, o sol escaldante de Montana batendo no capô do nosso carro, enquanto eu dirigia pela estrada deserta com Susana, minha esposa, e a irmã dela, Sofia, no banco de trás. Você já terminou aquele curso de sobrevivência, Manuel? Sofia perguntou, com aquele tom de deboche que ela sempre usava. Antes que eu pudesse responder, Susana riu alto, como se a pergunta fosse a coisa mais engraçada do mundo. Mal sabia eu que aquelas risadas eram o prelúdio de uma traição que mudaria tudo. Estávamos no meio de uma viagem de carro, uma ideia de Susana para fortalecer os laços familiares. Eu, Manuel, 34 anos, gerente de estoque numa empresa de logística em Billings, sempre fui o tipo de cara que gosta de planejar, de ter tudo sob controle. Meu hobby de sobrevivência, acampar, aprender técnicas de orientação, fazer fogo sem fósforos, era motivo de piada para Susana e Sofia. Você acha que é o Rambo, né? Susana dizia, rindo, enquanto Sofia completava com algo como: imagina o Manuel perdido na floresta, chamando a mamãe. Eu ria junto, porque, bem, era assim que a gente funcionava. Eu engolia as provocações, achando que era só brincadeira. Até aquele dia. Paramos num posto de gasolina abandonado, no meio do nada. A placa enferrujada balançava com o vento, e o silêncio da estrada era quase ensurdecedor. Preciso esticar as pernas, disse Susana, descendo do carro. Sofia a seguiu, com aquele sorriso que parecia esconder algo. Eu fiquei no carro, checando o mapa no celular, quando ouvi as duas cochichando. Vamos ver se o grande sobrevivente aguenta mesmo, disse Sofia, baixo, mas alto o suficiente para eu ouvir. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, Susana pegou as chaves do carro das minhas mãos, rindo. Relaxa, Manuel, é só uma brincadeira. Vamos testar suas habilidades de sobrevivência. Você não vive falando que consegue se virar em qualquer situação. Eu ri, achando que era só mais uma das provocações delas. Tá, vão fazer o quê? Me deixar aqui por 10 minutos. Mas então vi o olhar delas. Sofia estava com um brilho cruel nos olhos, e Susana. Bem, Susana parecia estar gostando da ideia. Elas entraram no carro, e, antes que eu pudesse protestar, Susana acelerou, deixando uma nuvem de poeira para trás. Volto amanhã, Rambo, ela gritou pela janela, enquanto Sofia gargalhava. Fiquei ali, parado, com a boca seca, olhando o carro sumir no horizonte. Minha mochila, meu celular, tudo estava no carro. No meu bolso, só a carteira, vazia exceto pela carteira de motorista e um cartão de visita velho de um fornecedor qualquer. O sol estava começando a se pôr, e o frio de Montana já mordia meus braços. O posto de gasolina estava em ruínas, janelas quebradas, bombas enferrujadas, e um cheiro de mofo que impregnava o ar. Eu me sentei no chão, encostado na parede descascada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Era uma brincadeira, certo? Elas iam voltar. Mas as horas passaram, e o silêncio da noite só era quebrado pelo som do vento e dos cotes ao longe. Meu peito apertava, não só pelo frio, mas por uma sensação que eu não queria admitir: traição. Minha própria esposa, a mulher com quem dividi 8 anos da minha vida, me deixou aqui como se eu fosse uma piada. E Sofia, que nunca escondeu que me achava um fracasso, estava por trás disso tudo. Enquanto o céu escurecia, comecei a sentir raiva. Não era só pela pegadinha, mas por tudo o que veio antes. As indiretas de Susana sobre o meu emprego, sem graça, as piadas sobre o meu hobby, a forma como ela e Sofia pareciam sempre estar de acordo em me diminuir. Eu sempre engoli, sempre achei que era meu papel como marido ser paciente, apoiar. Mas ali, sentado no concreto frio, comecei a me perguntar, por que eu aceitava isso? Por que eu deixava elas me tratarem como se eu não valesse nada? Tentei me concentrar. Eu sabia o básico de sobrevivência: encontrar abrigo, conservar energia, planejar os próximos passos. O posto de gasolina não oferecia muito, mas achei um canto atrás de uma pilha de pneus velhos que bloqueava o vento. Peguei algumas tábuas soltas e montei uma proteção improvisada. Não era Wilton, mas ia me manter vivo até o amanhecer. Enquanto me acomodava, minha mente não parava. Eu imaginava Susana e Sofia rindo, tomando café em algum diner, achando que estavam me ensinando uma lição. Ele vai voltar rastejando, provavelmente diziam. Mas algo dentro de mim, uma faísca que eu nem sabia que existia, começou a crescer. Eu não ia rastejar. Não dessa vez. O frio era cruel, e a noite parecia infinita. Cada som na escuridão, um galho quebrando, um animal se movendo, fazia meu coração disparar. Mas, mais do que medo, o que eu sentia era uma raiva crescente, misturada com uma determinação que eu nunca tinha sentido antes. Elas achavam que eu era fraco, que eu não conseguiria.
Pois bem, eu ia provar que estavam erradas. Não por elas, mas por mim. Eu não sabia como, mas ali, naquela noite, decidi que não ia mais ser o Manuel que aceitava tudo calado. Aquela pegadinha idiota, aquela traição, seria o começo de algo novo. Eu só não sabia o quanto. A noite foi um inferno. O frio de Montana não perdoa, e mesmo com o meu abrigo improvisado atrás dos pneus, eu tremia como vara verde. O chão estava duro, e o cheiro de óleo velho misturado com mofo não ajudava. Mas o pior não era o desconforto físico, era o que estava acontecendo na minha cabeça. Eu não parava de pensar em Susana, no jeito que ela riu antes de acelerar o carro, no brilho de satisfação nos olhos de Sofia. Aquilo não era só uma brincadeira. Era crueldade. E, pela primeira vez em anos, comecei a enxergar meu casamento com outros olhos. Susana e eu nos conhecemos há 10 anos, numa festa de amigos em comum. Ela era vibrante, cheia de energia, o tipo de pessoa que ilumina o ambiente. Eu me apaixonei na hora. Casei com ela 2 anos depois, achando que tinha encontrado a parceira perfeita. Mas, com o tempo, as coisas mudaram. Meu emprego como gerente de estoque, que no começo ela dizia que era estável, virou motivo de piada. Você passa o dia contando caixas, Manuel? Ela perguntava, com um tom que fazia eu me sentir pequeno. Meu hobby de sobrevivência, que para mim era uma forma de me desafiar, de me sentir vivo, virou alvo de chacota. Para que aprender a fazer fogo se a gente tem fogão em casa? Ela dizia, e Sofia, que sempre estava por perto, ria junto, como se eu fosse um palhaço. Sofia. Minha cunhada nunca me engoliu. Desde o começo, ela tratava meu trabalho e meus interesses como se fossem inferiores. Susana merece alguém com mais ambição, ela disse uma vez, na minha frente, como se eu não estivesse ali. Eu ignorava, porque achava que era só o jeito dela, que no fundo ela não queria mal. Mas ali, no escuro, com o vento cortando minha pele, comecei a entender que Sofia não era só uma cunhada implicante. Ela alimentava as inseguranças de Susana, plantava dúvidas sobre mim, sobre o nosso casamento. E Susana comprava isso. Por quê? Eu sempre fui leal, sempre coloquei ela em primeiro lugar. Mas, pensando bem, quando foi que ela fez o mesmo por mim? Enquanto tentava me aquecer, encolhido contra os pneus, comecei a questionar tudo. Minha vida em Billings, meu emprego, meu casamento. Eu trabalhava duro, pagava as contas, fazia tudo o que o marido deveria fazer. Mas para quê? Para ser tratado como piada. Para ser abandonado num posto de gasolina no meio do nada. Minha cabeça girava, e a raiva que senti na primeira noite começou a dar lugar a algo mais pesado, dúvida. Será que eu era mesmo o fracasso que elas diziam que eu era? Será que eu merecia isso? Tentei me lembrar de quem eu era antes de Susana. Antes de me acostumar a engolir as críticas, a abaixar a cabeça. Eu era o cara que escalava montanhas nos fins de semana, que lia manuais de sobrevivência como se fossem romances. Eu tinha sonhos, planos. Queria abrir meu próprio negócio, talvez algo ligado à natureza, mas sempre adiei porque Susana dizia que era arriscado demais. E eu acreditava nela. Ou melhor, eu me convencia de que ela estava certa, porque queria que nosso casamento desse certo. Mas ali, naquela noite gelada, comecei a perceber que talvez o problema não fosse eu. Talvez o problema fosse a forma como eu deixava elas me definirem. O céu começou a clarear, e com a luz veio uma clareza nova. Eu não podia ficar ali, esperando que Susana voltasse com o carro e um pedido de desculpas que eu sabia que não viria. Eu precisava agir. Minha carteira não tinha dinheiro, mas eu tinha minhas pernas, minha cabeça e uma vontade de provar, para mim mesmo, não para elas, que eu era mais do que elas achavam. Peguei o cartão de visita velho que estava na carteira, de um tal de João Mendes, um fornecedor que conheci anos atrás. Não sabia se ainda era válido, mas era a única pista que eu tinha. Levantei, sacudi a poeira e comecei a caminhar pela estrada, com o sol nascendo às minhas costas. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que não ia voltar atrás. O sol já estava alto quando vi o contorno de uma fazenda ao longe. Meus pés doíam, minha garganta estava seca, e minha cabeça ainda girava com tudo o que tinha acontecido. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia uma energia nova. Não era só raiva, era propósito. Eu não ia deixar Susana e Sofia definirem quem eu era. Se elas achavam que eu não conseguia sobreviver, eu ia mostrar que estavam erradas. Não com palavras, mas com ações. A fazenda era simples, com uma casa de madeira, um celeiro e algumas vacas pastando num campo cercado. Quando me aproximei, um homem de uns 50 anos, com chapéu de cowboy e mãos calejadas, saiu da varanda. Tá perdido, amigo? Ele perguntou, com um sotaque arrastado. Eu expliquei minha situação, tentando não soar tão patético quanto me sentia.
Contei sobre a brincadeira de Susana e Sofia, sobre o posto abandonado, sobre minha caminhada. Ele ouviu em silêncio, coçando a barba, e então disse: Meu nome é Cláudio Mendes. Quer um copo d'água? Parece que você precisa. Cláudio era dono da fazenda, um cara prático, de poucas palavras, mas com um olhar que transmitia confiança. Enquanto eu tomava a água, ele perguntou se eu sabia fazer algum trabalho braçal. Não sou fazendeiro, mas aprendo rápido, respondi. Ele riu, um riso curto, e disse: Gosto de gente que não tem medo de sujar as mãos. Preciso de um ajudante na fazenda. Nada chique, mas paga o suficiente para você se virar. Interessado. Eu não pensei duas vezes. Tu dentro. Naquele dia, comecei a trabalhar para Cláudio. Ele me mostrou o básico: alimentar o gado, consertar cercas, limpar o estábulo. Era um trabalho duro, bem diferente de contar caixas num depósito, mas havia algo de libertador nisso. Pela primeira vez em anos, eu sentia que estava fazendo algo real, algo que dependia de mim. Cláudio era um chefe justo, mas exigente. Ele não dava mole, mas também não me tratava como idiota. No fim do primeiro dia, ele me ofereceu um lugar para dormir no alojamento dos trabalhadores, uma construção simples ao lado do celeiro. Não é grande coisa, mas é seco e quente, ele disse. Eu aceitei na hora. Enquanto me deitava naquela noite, com o corpo exausto mas a mente mais clara, comecei a enxergar uma possibilidade. Talvez aquela brincadeira de Susana e Sofia tivesse-me feito um favor. Eu estava fora da minha zona de conforto, mas também estava fora do alcance das críticas delas. Pela primeira vez, eu não estava tentando agradar ninguém. Eu estava fazendo algo por mim. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti orgulho de mim mesmo. Depois de uma semana na fazenda, decidi que era hora de voltar para casa, não para ficar, mas para confrontar Susana. Cláudio me emprestou sua caminhonete, e dirigi até Billings com o coração na mão. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que precisava encerrar aquele capítulo. Quando cheguei em casa, Susana estava na sala, assistindo TV, como se nada tivesse acontecido. Nossa, o grande sobrevivente voltou, ela disse, com aquele tom sarcástico que eu conhecia tão bem. Sofia estava lá também, sentada no sofá, com um sorriso de canto de boca. Aprendeu a lição, Manuel? Ela perguntou. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Que lição, Susana? Que você e sua irmã acham engraçado me abandonar no meio do nada. Ela revirou os olhos. Para de drama, Manuel. Era só uma brincadeira. Você tá bem, não tá? A falta de remorso na voz dela me atingiu como um soco. Eu esperei, por um segundo, que ela pedisse desculpas, que mostrasse algum sinal de arrependimento. Mas não veio nada. Só aquele olhar de quem acha que tem o controle da situação. Foi ali que eu decidi. Tô indo embora, disse, com a voz firme. Consegui um trabalho na fazenda do Cláudio Mendes. Vou morar lá. Susana riu, achando que era blefe. Você. Fazendeiro. Tá brincando, né? Sofia completou. Ele vai voltar chorando em uma semana. Mas eu não estava brincando. Peguei minhas coisas, poucas, porque nunca fui de acumular, e saí. Enquanto dirigia de volta para a fazenda, senti um peso sair dos ombros. Pela primeira vez, eu estava escolhendo meu próprio caminho, não o que Susana ou qualquer outra pessoa achava que eu deveria seguir. Os meses na fazenda passaram rápido. O trabalho era duro, mas gratificante. Aprendi a lidar com o gado, a consertar máquinas, a prever o tempo só olhando o céu. Cláudio virou mais do que um chefe, ele era um mentor. Ele me contava histórias da fazenda, de como ele mesmo começou do zero, e me incentivava a acreditar em mim. Você tem jeito, Manuel. Só precisa confiar em si mesmo, ele dizia. E, pela primeira vez, eu comecei a acreditar nisso. Enquanto isso, as coisas com Susana desmoronaram de vez. Ela me ligou algumas vezes, no começo, tentando me convencer a voltar. Você está sendo ridículo, Manuel. Essa vida de cowboy não é para você, ela disse. Mas, quando viu que eu não ia ceder, ela mudou de tom. Um dia, recebi os papéis do divórcio pelo correio. Você quer brincar de fazendeiro? Então fica aí, ela escreveu numa carta curta e grossa. Eu assinei os papéis sem hesitar. Não era mais sobre ela. Era sobre mim. Na fazenda, eu estava mudando. Não só fisicamente, os músculos que ganhei carregando feno eram prova disso, mas por dentro. Eu me sentia capaz, útil. Os outros trabalhadores me respeitavam, e Cláudio começou a me dar mais responsabilidades. Quando ele me ofereceu o cargo de capataz,
Senti um orgulho que nunca tinha sentido no meu velho emprego. Eu estava construindo algo, e ninguém, nem Susana, nem Sofia, podia tirar isso de mim. 2 anos depois, minha vida era irreconhecível. Cláudio decidiu se aposentar e me ofereceu a chance de comprar a fazenda. Eu juntei cada centavo que tinha guardado, peguei um empréstimo e fiz a compra. A fazenda era minha. Eu contratei mais trabalhadores, investi em melhorias e comecei a vender gado para mercados maiores. O negócio cresceu, e eu me tornei um nome respeitado na região. Foi nessa época que conheci Clara, uma veterinária que vinha à fazenda cuidar do gado. Ela era prática, inteligente, e tinha um senso de humor que me fazia rir como há anos eu não ria. Nos casamos 1 ano depois, numa cerimônia simples na fazenda. Clara se mudou para lá, e juntos transformamos o lugar num lar. Enquanto isso, ouvi dizer que Susana e Sofia voltaram a trabalhar em lojas de varejo em Billings, vivendo a mesma vida de sempre, sem grandes mudanças. Eu não sentia raiva delas, mas também não sentia pena. Elas escolheram o caminho delas, e eu escolhi o meu. Um dia, fui a Billings comprar suprimentos e dei de cara com Susana e Sofia no mercado. Elas me viram, e o choque nos rostos delas foi quase cômico. Manuel. É você? Susana perguntou, olhando meu chapéu de cowboy e minha caminhonete nova. Eu sorri, tranquilo. Sou eu. Contei a elas sobre a fazenda, sobre o meu novo cargo, sobre Clara. Sofia tentou fazer uma piada, mas o tom saiu forçado. Susana só ficou olhando, como se não acreditasse. Você, tá diferente, ela disse, quase como uma acusação. Antes de ir embora, eu disse, aquela brincadeira de vocês, no posto de gasolina. Foi a melhor coisa que vocês podiam ter feito por mim. Me obrigou a enxergar quem eu sou de verdade. Elas não souberam o que dizer. Voltei para a fazenda naquela noite e, sentado na varanda com Clara, refleti sobre tudo. A traição delas, a crueldade, me machucou, sim. Mas também me libertou. Se não fosse por aquela noite fria, eu ainda estaria preso numa vida que não era minha. Agora, olhando as estrelas, com a fazenda ao meu redor e Clara ao meu lado, eu sabia, eu tinha vencido.